Ao longo da história do pensamento, filósofos, teólogos e escritores tentaram responder a uma pergunta: o que é felicidade? Será que esse conceito está ao alcance de todos? Existem pessoas que precisam de pouco para ser feliz. Outras acreditam que a alegria está no convívio com a família. Tem também um caminho pela fé e o prazer em ajudar o próximo. Essa sensação de bem-estar também é tratada nos tribunais brasileiros. No Repórter Justiça de hoje, vamos mostrar o que realmente faz uma pessoa feliz. Será que a felicidade só pode ser sentida por quem já viveu uma imensa tristeza? Eu encontrei com um menino de 14 anos na rua. Eu disse: por que você está na rua? Ele disse: meu pai e minha mãe morreram num acidente de carro e eu tinha 2 anos. Não sei aonde vivi, me pegaram e eu fiquei jogado. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho família. Como ele declara que Deus o ama porque ganhou um sapato, né, um tênis, uma meia, uma calça, uma camisa e uma mochila. Enquanto muitos dizem que Deus não ama com tantas coisas, né? A pastora evangélica Zélia Alves pode até não ter pensado no aspecto legal da iniciativa de ajudar aquele menino. Mas ela que coordena o projeto Salvidas há 13 anos, mesmo que sem perceber, cumpria o que está previsto na lei maior do país. O artigo 6º da Constituição Federal prevê que, além de todos os direitos básicos do cidadão, é preciso proteger a maternidade e a infância, além de dar assistência aos desamparados. Está certo, a pastora Zélia cumpre um papel que é do Estado, mas também o preâmbulo constitucional, em que está expressa a ideia de uma sociedade fraterna. E foi com esse sentimento que, mesmo depois de sofrer muito na infância, a religiosa encontrou o caminho da própria felicidade, transformando vidas, doando aquilo que de mais básico depende da necessidade humana: alimento, agasalho, palavras de amor e amizade. Olha, é uma felicidade muito grande que não tem preço e nem explicação. É algo maravilhoso. A felicidade é vista de maneiras tão diversas quanto cada característica que pode ser considerada única no ser humano. Há para ela abordagens religiosas, filosóficas, psicológicas e aquela do dia a dia, da percepção que a gente colhe pelas ruas mesmo. A propósito, o que é felicidade para você? Felicidade é ter um marido bom, ter filhos, ter um emprego, né? Ser mãe. Viver cada dia intensamente, fazer tudo que puder fazer. Felicidade é você se sentir bem, né, no que você faz, com a sua família também. Família, exercício físico diário sobre 2 rodas. Essas coisas fazem o norte-americano naturalizado brasileiro se sentir bem. Mas felicidade mesmo, Philip confessa, foi há 3 anos quando conheceu a paternidade. Meu filho, o nome dele é Lucas e ele tem 3 anos e meio. O que eu e ele tem, né, de pai e filho, é muito forte. É muito importante. Estou emocionado porque eu estou infeliz. Não, na verdade eu estou feliz porque eu ainda tenho como estar com meu filho, participar das coisas da vida dele. O famoso ditado dos pais: você só vai saber depois de ter filho, né? Sorrir eu pretendo levar a vida por... Como não reconhecer na música, seja ela de que gênero for, uma dessas fontes inesgotáveis de bem-estar, alegria, felicidade mesmo? A voz da cantora Cris Pereira é um desses canais que encantam. Ela tem que estar pronta para contagiar a plateia. E olha que não é fácil. Cris ganha vida cantando e em meio a esse turbilhão de família, marido, a pequena filha poema e os problemas do dia a dia, não é que ela encontra a felicidade em cada pequeno momento? Acho que depende da gente, do nosso olhar atento, assim, atento sobre nós e sobre o que está à nossa volta, né? A gente meio que se aparta, às vezes, de coisas simples, né, que
que tem respostas tão diretas assim para a nossa felicidade, né? Pois é, um estado durável de satisfação e equilíbrio, em que o sofrimento por qualquer motivo simplesmente não tem vez. Mas essa é apenas uma maneira de encarar a felicidade, porque se você perguntar a um padre católico, por exemplo, ele vai te ensinar um outro jeito de trilhar essa sua busca por bons sentimentos e emoções. A Bíblia fala muitas vezes de feliz, quem é feliz? Então, por exemplo, há momentos que se diz, feliz é quem vive a palavra de Deus, feliz quem confia em Deus. A divindade também é o caminho para os cristãos evangélicos. Para aqueles que creem, né, numa fé, eu creio que essa fé também nos ajuda, uma fé em Deus, que é o meu caso, eu creio em Deus, e realmente ele contribui na minha vida. A busca pela felicidade ganha outra dimensão quando a discussão se torna filosófica. Segundo este especialista, há dois caminhos que podem explicar o estado sublime de satisfação. No aspecto subjetivo, é uma satisfação de um dever cumprido, sob o ponto de vista, inclusive, da felicidade ligada à ética. Sob o aspecto objetivo, são todos aqueles elementos construídos na sociedade que servem para a plena realização do ser humano na sociedade. E no próximo bloco, um país que mede a satisfação dos moradores. E no Brasil, a possibilidade de adotar um índice como este. E ainda, a relação entre a felicidade e as decisões da justiça. Daqui a pouquinho, não saia daí. Ah, essa tal felicidade, há quem diga que ela está em qualquer lugar. O Brasil é uma nação feliz? Um país bem distante tem até índice para medir a satisfação dos moradores. Será que isso funcionaria por aqui? E você sabia que a Suprema Corte tem decidido temas complexos, mencionando o direito à busca da felicidade? A gente te mostra agora que esse tema que levanta tantas dúvidas é também inspirador. A busca ou a conquista da felicidade também tem espaço na literatura. Ah, e como tem! Está nos romances, poesias, contos. Todos os dias foram assim. Ambas acordavam antes de o sol nascer. Comiam pão e biscoito com chá e desciam o morro. Maria cantando e Tica segurando em seu avental. Chegava a rio, Tica corria, pulava, sorria. O trecho lido está no livro A Menina e o Rio, um conto em que o jovem escritor se utiliza de personagens da ficção para tratar de temas reais, mostrar que ser feliz é possível e é mais fácil do que muitos imaginam. Essa é a história de Tica, uma ex-moradora de rua de 13 anos de idade, que depois que foi adotada teve a oportunidade de conhecer um rio com quem começou uma amizade e a partir daí encontrou o verdadeiro valor da felicidade. Então, Almir, pelo que você falou, tudo indica que o seu conceito de felicidade não está só ligado aos bens materiais, a comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma roupa. A felicidade não tem preço, então eu acho que nenhum valor é suficiente para comprar a felicidade. Ela está nas coisas mais simples, num livro, numa bola, em qualquer lugar é possível encontrar a felicidade, sim. E nós não precisamos de dinheiro para comprar ela, basta que queiramos poder ir atrás dessa simplicidade e lá a gente com certeza vai encontrar a felicidade. O rei de um país bem longe aqui do Brasil, localizado no sul da China, pensa da mesma forma que o Almir, que o conceito de felicidade não está só ligado aos bens materiais. Por isso, na década de 70, ele tomou uma decisão, criou o FIB, Índice de Felicidade Bruta. De lá para cá, a alegria da população passou a ser prioridade, mais importante até que o crescimento econômico. Esse país é o Butão, menor que o estado do Rio de Janeiro. O FIB mede a satisfação de cada morador a partir de 4 aspectos: o desenvolvimento econômico sustentável, preservação da cultura, da fauna, da flora, dos recursos hídricos e a boa governança. Por exemplo, no Butão, por conta desse índice, a geração de energia hidrelétrica pode ser um bom investimento pelo lado financeiro, mas tudo é feito de forma que não prejudique o meio ambiente e as pessoas que vivem na região. Lá, o FIB não é uma lei, trata-se apenas de uma filosofia para direcionar as ações do governo.
No Brasil, já se discute a possibilidade de adotar um índice como esse. A diferença é que ele estaria definido numa legislação, tanto que tramita no Congresso uma proposta de emenda à Constituição Federal. É a chamada PEC da Felicidade. Os autores da ideia afirmam que o objetivo é o mesmo do governo do Butão. Aqui, a satisfação do brasileiro seria uma espécie de termômetro na hora de escolher as políticas públicas. Olha, me parece difícil uma medição, uma quantificação da felicidade. Muito difícil. A felicidade é uma percepção subjetiva. Recentemente foi feita uma pesquisa sobre a felicidade de vários países, vários povos, e o povo brasileiro apareceu como um dos povos mais felizes do planeta. No entanto, ele não é o mais rico, ele não é o que tem a maior renda per capita, ele não é o que tem maior desenvolvimento econômico, ele não é o que tem o melhor lugar no índice de desenvolvimento humano apurado pela ONU. Por exemplo, nós somos hoje o 84º colocado, num total de 140, 150 países listados pela ONU para construir o índice de desenvolvimento humano, e, no entanto, nós somos felizes. Enquanto a felicidade é discutida no Congresso, é interessante analisar de que forma esse conceito está embutido nas leis em vigor no país. Que ele está. É o que afirmam especialistas no assunto. A partir do momento em que as normas buscam estabelecer regras e garantir direitos, a começar pela Constituição Federal. A palavra bem-estar, a expressão bem-estar, ela se repete inúmeras vezes. Quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo da Constituição voltada para o direito urbanístico, a construção das cidades, o planejamento dos ambientes urbanos, nós temos a destinação de que essas cidades sejam erguidas, planejadas, construídas, de modo a trazer bem-estar para cada um de nós. Também encontramos no salário mínimo um rol de ideais cujo conjunto talvez traga para aquele pai de família durante 30 dias a subsistência, uma subsistência digna e que, claro, termina por acarretar na sua sensação de bem-estar, na sua felicidade. O advogado decidiu ir além. Pesquisou a relação entre felicidade e decisões da justiça. O resultado foi uma lista de processos em que os julgadores se basearam na lei, mas não esqueceram de considerar o impacto do resultado do julgamento na sociedade. O julgador não está desamarrado da Constituição e nem deve estar. O julgamento dele não é um julgamento feito de maneira intuitiva, tentando aferir o que deixa o sujeito A ou B mais feliz. Ele está sempre proferindo suas decisões amarradas à Constituição como documento maior e, na sequência, na legislação correlata àquela temática. Mas, diante do caso concreto, ele pode sim aferir qual das possibilidades de decisão influencia mais no bem-estar da coletividade. São sensações que eu acredito que o juiz tenha sem se afastar da lei, sem agir de maneira arbitrária. A gente vê nas decisões do Supremo e do STJ. Ela nunca é uma decisão solitariamente amarrada na busca da felicidade. Ela sempre vem fundada em inúmeros dispositivos constitucionais. Mas o julgador, na sua fundamentação, indica que o propósito dele ali é garantir que uma determinada parte envolvida tenha direito a buscar a sua felicidade. Foi assim durante um julgamento em 2008 no Supremo Tribunal Federal. O caso de uma enfermeira que trabalhava num berçário e contraiu infecção ao manusear sangue e urina de recém-nascidos. Estava grávida. O filho nasceu com paralisia cerebral, cego e tetraplégico. O ministro do STF, Celso de Mello, chorou no plenário ao proferir o voto. A decisão foi baseada em outros entendimentos do Supremo em situações parecidas. O ministro condenou o governo do Distrito Federal a indenizá-la e arcar com todas as despesas da criança. E a postura do STF tem sido essa em outros julgamentos. O exemplo por excelência é a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso da união homoafetiva. Porque nessa decisão existem inúmeras menções de vários ministros do Supremo expressamente ao princípio, ao direito de busca da felicidade. O Supremo disse nessa vertente, quando tratou da felicidade,
E é uma decisão relativamente recente, uma das mais importantes já tomadas pelo Supremo, e uma em que essa questão é tratada explicitamente em vários votos de vários ministros. Então, essa poderia dizer uma decisão paradigmática do uso da chamada busca da felicidade sob um enfoque jurídico. Outra decisão que me parece que pode ser colocada nessa linha é uma decisão também recente do Supremo que diz respeito à possibilidade de interrupção de gravidez no caso de fetos anencefálicos, né? Nessa decisão, pode não se tratar explicitamente, mas implicitamente o problema ou a questão da felicidade está colocada, na medida que se raciocina que cabe à mulher, à gestante, obviamente, numa decisão de natureza familiar, decidir qual o melhor caminho a tomar, se manter aquela gravidez ou interrompê-la. E daqui a pouco, os ingredientes de uma vida tranquila e feliz. Voltamos em instantes. Até já! Sozinho ou acompanhado, cada um do seu jeito descobre uma forma de ser feliz. Veja as lições de quem encontra alegria no trabalho voluntário e na meditação. A felicidade é um desses tesouros que não está necessariamente enterrado numa ilha deserta. Todos nós, individualmente ou em grupo, buscamos essa satisfação plena, que pode estar por perto, mas que também pode depender e muito dos dirigentes políticos. Uma sensação que às vezes precisa ser levada mais longe para ter efeito, quando se alcança, por exemplo, a dimensão do que é coletivo. A felicidade tem várias dimensões, uma delas é a dimensão social, ou seja, a satisfação ou o bem-estar na relação com terceiros, com outros, familiares, amigos, colegas de trabalho, políticos, né? Também entram nessa questão. Na medida em que não se tem um nível mínimo de confiança na representação política, na atuação política, esse é um componente que gera uma parte de infelicidade no convívio social, no convívio político, jurídico, não tenho dúvida. A frustração com a ausência do Estado ou omissão daquele representante político leva muitas pessoas a assumirem um papel de iniciativa social, tudo em busca da felicidade. As organizações não governamentais começaram a surgir com força no mundo em 1960, a partir dos movimentos de esquerda. A ideia era fazer política pública sem que se estivesse no poder. Aí surgiram a defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, direitos étnicos e de gênero. Era a sociedade que começava a trabalhar pela própria felicidade. E as causas defendidas começaram também a se diversificar. Até o trânsito caótico no país virou uma pedra no caminho de quem defende a utilização de um transporte limpo. O conflito entre motoristas e ciclistas fez nascer a organização Rodas da Paz, em Brasília. Para Rafael Barros, um ciclista apaixonado, é difícil imaginar a felicidade social sem uma mudança no convívio entre carros e bicicletas. Os voluntários da ONG hoje pedalam com esse objetivo. Você não tem que pegar engarrafamento, você não tem problema de estacionamento. E eu percebi que valia a pena lutar por isso, né? Que é uma luta e uma mudança na perspectiva da sociedade que eu acho que vai dar um upgrade, assim, uma melhora na qualidade de vida da cidade em si e na minha, claro, também. A qualidade de vida e o respeito ao ciclista não estão só entre os objetivos da ONG. A luta está amparada em lei, no Código Nacional de Trânsito, e é mencionada em muitos trechos da norma. O artigo 21, por exemplo, diz que órgãos do governo devem promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. O artigo 29 determina que pedestres tenham prioridade sobre bicicletas, motos e carros. E os veículos motorizados também sejam responsáveis pela segurança dos não motorizados, como as bicicletas. Já o artigo 38 do Código, que também trata do assunto, diz que na manobra de mudança de direção, os motoristas de carro devem dar passagem a pedestres e ciclistas. E o Philip, você se lembra dele? O norte-americano também é um dos voluntários que descobriram a felicidade sobre duas rodas. Ele não tem dúvida de que a paz entre ciclistas e motoristas tem que ser encontrada mesmo nas ruas. Não há como fugir dessa discussão. Tendo paz, a gente vai ter felicidade, né? A gente vai estar feliz
sabendo que a gente não quer excluir a ideia de uso de carro total. Ele tem as funções. Também não queremos que seja alguns pontos tão radicais, né, nos dois lados, né? Não queremos que os motoristas achando que a gente está abusando e não está respeitando eles, e também a gente não quer que eles sentir que eles estão desrespeitando a nós. Na cidade estrutural, a mais ou menos 10 quilômetros de Brasília, uma iniciativa tem deixado as pessoas mais felizes. A maioria da população aqui é formada por catadores. O papelão que eles recolhem vai para o projeto Editora Abadia Catadora. O material vira capa de livro. Vamos conhecer agora quem faz esse trabalho. Um deles é o Vicente. Ele é um dos 30 voluntários que dá um toque especial nos livros de escritores da cidade. Artistas que nem sempre têm dinheiro para arcar com a despesa e colocar a obra em circulação. Uma atividade que exige atenção no corte, na pintura, um serviço que o torna um homem feliz. Me sinto sim, porque eu tô colaborando com a cidade, com as pessoas. Eu me sinto realizado, me sinto uma pessoa que estou também fazendo parte dessa história. Ele não faz só isso não, é responsável também por receber os visitantes no ponto de memória da estrutural. O galpão guarda fotos, objetos, tudo que ajuda a contar a história da cidade, que um dia foi uma invasão. A luta dos moradores por melhorias, local que Vicente, esse nordestino que deixou as origens, adotou como lugar para viver. Eu já aprendi a gostar da cidade, eu já aprendi, né, conviver com as pessoas aqui. Então, para mim, essa é a cidade que eu quero morar. Só em a pessoa vir aqui e rever o passado, como que era antes, e hoje as pessoas se veem em uma outra realidade, a cidade mudando a cada dia, eu acho que sim, as pessoas realmente se alegra com essa história, né? Para encontrar a paz, a harmonia, este grupo procurou a meditação Vipassana, um método que ajuda a diminuir a ansiedade, o estresse, sensações negativas, para então chegar à tão sonhada felicidade. O segredo da técnica está em manter a mente no agora, uma concentração total que resulta em mudança diária de comportamento e numa sensação de bem-estar. No momento que você pratica, você já consegue sentir a sua mente mais calma, né? E com o tempo, a meditação Vipassana, ela consegue trazer um grau de concentração e um grau de atenção maior para todas as atividades que você faz. Se nós estamos plenamente atentos, nós podemos perceber o impulso reativo. Ela serve para nós termos essa consciência, percebermos o impulso, deixarmos passar e agirmos livres desse impulso. Principalmente aqueles impulsos autodestrutivos e os impulsos que podem ferir outras pessoas. Não se trata de uma receita para acabar com os problemas, até porque não há fórmulas para isso. Mas nós temos a plena certeza que nós podemos cultivar uma estabilidade emocional interna tão grande, que o que quer que seja que aconteça externamente, a mente pode permanecer num estado de felicidade. Então, uma felicidade mais duradoura, uma felicidade mais independente, né? Porque é uma felicidade baseada na mente, no cultivo desses estados mentais puros, né? Estados mentais relacionados com bondade, compaixão, tudo isso. No inconsciente de cada um de nós, a gente termina tendo algum aspecto relativo à felicidade que faz com que a gente consiga torná-la objetiva. Quanto mais estabilidade a mente alcança, mais eu me sinto feliz. É isso. E o Repórter Justiça fica por aqui. Quer rever este programa? Basta acessar nossa página na internet, youtube.com/Repórter Justiça sem cedilha.
Na próxima semana tem mais um tema do seu interesse. Até lá!